Olá, almas queridas, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje quero convidar você para a gente conversar um pouco sobre as etapas da dinâmica de chamas gêmeas, para a gente poder compreendê-las no âmbito mais profundo, né? Por que elas existem e por que elas são importantes para nós e também onde elas nos deixam, de repente, mais estagnados, né? Onde elas nos orientam, né? O que existe aí de positivo e, digamos, negativo, né? Nessa estrutura de passo a passo que existe no processo da dinâmica de chamas gêmeas. Então, se você tem dúvida a esse respeito, fica aqui comigo. O desenvolvimento do ser no âmbito da alma, ou seja, despertar espiritual ou ascensão da alma, não acontece de forma linear, como um passo a passo, como uma receita. Nesse sentido, se olharmos para as etapas da dinâmica de forma linear, passo a passo, né, uma situação inicia e termina, né, uma após a outra, nós estaremos tentando nos encaixar em um padrão inexistente para o espírito. Pois no processo de evolução espiritual, tudo é em rede. Não existe tempo e espaço. As coisas ocorrem simultaneamente e paralelamente nos planos do espírito. Contudo, nós não estamos vivendo somente nos planos do espírito. Estamos aqui, na terceira dimensão, vivendo o plano da matéria. E quem acessa o plano do espírito nesse processo é, normalmente, o divino feminino. Então, ele precisa também compreender a dinâmica não só pelo aspecto energético, mas também pelo aspecto físico da terceira dimensão, com a consciência da 3D. Até porque existem ainda muitos divinos femininos que não têm um acesso claro, né, à consciência espiritual. Então, contudo, para a compreensão e orientação do ser encarnado na terceira dimensão, se faz necessário uma ordenação desse processo de forma linear para que ele possa se sentir mais seguro e perceber seus avanços ou sua estagnação diante da dinâmica. Também se faz necessário para ter maior clareza do que está sentindo e do que está fazendo diante do que está sentindo. Mas com o passar do tempo, o divino feminino, não é, a pessoa que está em dinâmica de chamas, vai expandindo a sua consciência, deixando a insegurança e trazendo mais confiança em si mesmo, compreendendo o seu próprio processo de pensamento abstrato. É como uma criança em seu desenvolvimento. Primeiro ela compreende no concreto, depois no abstrato, depois ela aprende a refletir, calcular, filosofar. Sendo assim, as etapas são importantes guias nesse processo. Mas eu gostaria de deixar claro que todas as etapas, elas acontecem o tempo todo e a toda hora durante a dinâmica. Vamos pensar na noite escura da alma. Assim que ocorre a separação, você entra na noite escura da alma. Isso é um fato. Todo mundo que vive a dinâmica nesse movimento que ela se representa atualmente, vê isso. Você separou do seu gêmeo, o divino feminino entra num estado de noite escura da alma. Né? É um fato comprovado. Então, nós não podemos desvalorizar esse fato e não podemos dizer que as etapas não devem ser consideradas, né? Porque elas acontecem, elas estão comprovadas na nossa matéria. Né? Então, você sente, você percebe. Mas você vivencia a noite escura da alma em vários outros momentos da dinâmica. Contudo, a primeira vez que você vivencia a noite escura da alma é quando você se separa do seu gêmeo e começa a ter todo aquele sentimento
que vocês bem conhecem, de dor e de sofrimento. Mas chega um momento que você percebe que houve uma aceitação desse processo, uma liberação de várias energias pesadas, né, que são os karmas. E aí você começa a desejar sair daquele buraco, né, daquele lugar escuro onde você se encontrava, e desejar cuidar de você, desejar olhar mais para você, diminuir o seu olhar para o gêmeo, né? Você vai se sentindo mais nessa necessidade. Então você sai da noite escura da alma, passa pela fase da aceitação e entra para o desenvolvimento do poder pessoal e autoamor. Esse processo de desenvolvimento do poder pessoal e autoamor, ele é um processo longo e um dos mais importantes nessa jornada. E o que acontece? Você passa por pequenas noites escuras da alma, seja por uma semana, por 3 dias, por um dia, por algumas horas, durante todo o desenvolvimento do poder pessoal. Da mesma forma, você vivencia momentos de aceitação no processo de desenvolvimento do poder pessoal. Depois que você finaliza a etapa do desenvolvimento do poder pessoal, você tem aí reintegração energética, que é onde você vai começar a ter um certo entrelaçamento energético aí com seu gêmeo. Aí vem casamento energético, rendição, fusão, reunião, tudo, né, até finalizar. O que acontece? Também, nesse momento, você vai continuar tendo picos de noite escura da alma e vai continuar no processo de desenvolvimento do seu poder pessoal. Você vai elevar o seu poder pessoal a todo tempo. E muitas vezes vai precisar dar uma mergulhada lá no seu profundo, né, no seu íntimo, nas suas sombras, para poder depois emergir novamente e aí conseguir elevar o poder pessoal. E para emergir, o que você precisa? Aceitar. E o que é aceitar? É se render. Portanto, você está fazendo o processo de noite escura da alma, rendição, desenvolvimento do poder pessoal o tempo todo, durante todo o processo. Só que existe um momento onde você percebe claramente que é ativado a noite escura da alma. Você percebe que é ativado a aceitação de muita coisa. Você percebe que é ativado o desenvolvimento do poder pessoal. Entendem isso? Então, essas fases são para mostrar para você que você está progredindo. Você está ativando o próximo passo. Você está evoluindo. Isso é importante para nos trazer segurança, confiança, fora que cada uma dessas etapas, elas têm um objetivo. E ao finalizar aquela etapa, você eleva a sua vibração. Então não é algo aleatório e que deve ser desconsiderado. Quando existe a fase de reintegração ou casamento energético, os gêmeos na espiritualidade, nos planos extrafísicos, e isso a gente se confirma com várias e várias chamas gêmeas, divinos masculinos, que contam, que sonharam ou que tiveram viagens astrais onde houve um casamento entre ela e o gêmeo. Muitas vezes esse casamento foi feito por um mestre ascenso, foi feito por Buda, muito se vê na natureza, muitas se vê em castelos de cristal. Por quê? Porque a espiritualidade, ela, de tempos em tempos, ela confirma com os gêmeos no plano extrafísico se eles realmente estão firmes e desejam continuar o processo. Porque elas estão ali, ó, a espiritualidade está ali te acompanhando o tempo todo. Então, quem tem mais facilidade de percepção do extrafísico vai sonhar com esse momento do casamento, da reintegração energética. E ali, de fato, são ativados códigos de luz que não podem ser ativados antes de você passar pela primeira limpeza, que é a da noite escura da alma.
E não pode ser ativado antes de você passar pelo desenvolvimento do poder pessoal. Passar por essas etapas é, digamos assim, o mínimo. Né? Depois você vai continuar tendo novamente esses processos até, digamos assim, morrer. Né? Porque a cada momento que você deseja dar um passo a mais, expandir mais a sua consciência, você precisa aprofundar mais em si mesmo, conhecer mais si mesmo. E aí, quando você vai conhecer mais a si mesmo, você vai encontrar o quê? Luz e sombra. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente vai fazendo assim. Quando você começa nesse processo, você começa a ir de onde você está para trás, para as encarnações anteriores. Tá? Então, você vê a encarnação última, depois a penúltima, e vai até você chegar lá em Atlântida. Certo? Mas pode acontecer de você ver uma vida em Atlântida antes de ver no Egito. Pode acontecer, não pode? E acontece. Mas vai continuar o processo de ir em vidas e vidas até chegar na Atlântida. Por quê, gente? Porque vai limpando tudo isso. E a cada vez que você tem acesso a isso, você vai se conhecendo. Você vai lendo o livro da sua vida. Você vai acessando o seu acástico e vai olhando para os seus erros, para as suas sombras, para os seus enganos e também para as suas qualidades e para aquilo que você desenvolveu e havia esquecido. E você vai retomando os fragmentos de alma perdido e vai compreendendo as suas sombras e o porquê que determinadas coisas aconteceram. E aí, novos códigos de luz, de ascensão, vão sendo ativados onde? Aqui no presente momento, do presente para frente. Então, o passado, o presente e o futuro, eles vão agir em rede no plano extrafísico. Mas aqui no plano físico, você vai ter, digamos assim, um guia, né, que vai te mostrando como você está progredindo. E isso é necessário porque a nossa mente aqui, ó, o nosso cérebro, ele ainda não consegue decodificar tudo isso. Com o passar do tempo, você vai conseguindo decodificar e vai conseguindo vivenciar em várias dimensões e conseguindo compreendê-las num único momento. Exemplo, estou aqui agora conversando com vocês na 3D, ok? Estou recebendo orientações do meu mentor que está na 6ª dimensão. Estou acessando uma vida agora, que eu estou falando com vocês para dar o exemplo, eu acessei uma vida de Atlântida. E estou em conexão com os arcturianos que estão me emitindo aqui agora um feixe de luz de cura e eles estão na 9ª dimensão. Portanto, eu estou em conexão com 4 momentos de tempos diferentes, né? Dimensões paralelas, consciências diferentes. E estou conseguindo raciocinar e fazer o que eu preciso fazer aqui agora, que é falar com vocês. Mas para você chegar aqui, você tem que vivenciar tudo isso. Então é necessário também vivenciar o guiazinho, né, das etapas na 3D. Você não deve descartar a 3D. Né? O gêmeo que cuida da 3D? Não é o gêmeo que cuida da 3D. O gêmeo cuida dele, da vida dele, você cuida da sua vida. E a sua vida está na 3D, está na 5D, está na 6D, está no passado, está no presente, está no futuro. Entende? Tudo tem que ser valorizado, utilizado, respeitado e compreendido no nível necessário, né, como uma ferramenta. Ok? Então, eu queria deixar isso bastante claro, porque não é bacana supervalorizar as etapas como um padrão que não se mexe, né, inflexível.
Não é bacana você supervalorizar as etapas como se eu não estiver na etapa ou se eu não passar por isso daquele jeito, quer dizer, significa isso, significa aquilo. Não, isso não é bacana. Mas também não é legal você não olhar para isso. Vejam só, por que Chico Xavier ancorou tantos livros? Por que existe um conhecimento de passo a passo que a espiritualidade vai trazendo e não vai trazendo tudo junto ao mesmo tempo? Porque a gente precisa compreender um aspecto para depois compreender outro quando estamos na 3D. Mais uma vez, na consciência energética, nos planos extrafísicos, a gente se processa de outra forma. Então, existe aqui uma outra grande questão que eu gostaria de alertar vocês. A dificuldade que as pessoas têm de compreender, né, que existe uma multidimensionalidade. Então, inicialmente, quem está na conexão só pensa na 3D. Tudo é na 3D, aí o gêmeo não aparece, as coisas não acontecem e a pessoa fica chateada porque não viu nada na 3D. Depois a pessoa descobre que existe um plano extrafísico e começa a acessá-lo. Aí ela vê as coisas acontecendo lá e acha que tudo é só lá. Pessoal, não é só aqui e nem só lá. É multidimensional. Né? Então, a pessoa que pensa só no energético ou só no físico, ela não está pensando multidimensionalmente. Portanto, não está expandindo consciência da forma necessária para fazer um processo de ascensão. E o que é pedido para as chamas gêmeas? Desenvolverem um período mínimo, digamos assim, né? Mínimo, que seria a dinâmica, que contém uma estrutura necessária de ser vivida para ser curado e expandido algumas energias que estão bloqueando a sua ascensão. A partir do momento que você vivencia aquele período, você está apto a passar para o período seguinte. Vejam vocês, estudem Saint-Germain e estudem também Serapis Bey. Eles são mestres que no plano extrafísico, eles dão cursos. E esses cursos, principalmente com Saint-Germain, curso de ascensão da alma que ele dá junto com o Serapis Bey, tem um passo a passo. Você faz uma coisa, depois você faz outra. Mas se nós formos olhar na linha do tempo, você consegue captar todas essas coisas à medida que você desperta multidimensionalmente. Mas isso é um processo muito desafiador que a gente vai conseguindo mais da metade para o final. Então, tudo tem um porquê de ser, né? Tudo que vem dividido, parcelado, apresentado aos poucos, é para que a gente consiga compreender. Eu estou ouvindo, né, o livro de A Chave de Enoque. Aqui fala 64 códigos, tantos não sei o que, o primeiro vem antes, o segundo, o conhecimento do segundo vem depois. Aí lembrei também, por exemplo, das bem-aventuranças de Jesus. Tudo vem, né, um depois do outro. Até porque precisa de ancorar uma determinada energia para poder ancorar a outra. Porque como elas têm códigos de luz diferentes, uma segunda energia não ancora se a primeira não tiver ancorado. É como se você estivesse dirigindo um carro. Você liga o carro, passa a terceira para ver se ele vai. Ele vai pular. Se passar a segunda, ele vai pular. Você precisa passar a primeira, passa a segunda, passa a terceira. Não é assim? Porque estamos na 3D. Então, você vai cuidar da sua vida. A dinâmica, ela é um processo de desenvolvimento individual na 3D e em conjunto no plano extrafísico. Então, aqui na 3D, você também tem que cuidar de você. Você também tem que analisar, você tem que desenvolver essa inteligência. Agora, quanto, digamos assim, a forma como as pessoas conduzem
as etapas, a valorização, a desvalorização, o modismo, né, que elas criam e tudo mais em cima disso, é que nós temos que estar alertas. Né? Como quando eu soltei o vídeo do Switch, falando que o Switch não era esse movimento de troca onde o divino feminino passava a agir como divino masculino e o divino masculino a agir como divino feminino. Vou ter que fazer um segundo vídeo para poder explicar melhor, principalmente aquela questão da carga energética, que é outra coisa que a gente faz durante toda a dinâmica. Né? Pelo divino feminino ter uma capacidade maior de transmutação, ela vai transmutar muita coisa do divino masculino durante toda a dinâmica e não vai nem perceber. Mas no momento que deram o nome de switch, que a gente podia ter dado até outro nome, porque switch não é só troca, né? Switch também pode ser traduzido de outras formas, tá? O que acontece? É um momento X, é um momento especial, é um momento assim, onde tem que limpar o restante. Outra coisa, a fusão. A fusão, ou entrelaçamento, como queiram chamar, também acontece durante todo o processo. Durante todo o processo, você aos pouquinhos está fusionando-se energeticamente ao seu gêmeo. Quando você faz um movimento de conversa telepática, isso é um fusionamento energético, é um entrelaçamento energético. Quando você sente o seu gêmeo, muitos divinos femininos relatam, né, que sente o gêmeo presente. Por exemplo, você está acordada e sente o espírito do gêmeo chegando, a energia dele, a alma dele, né? E encosta, e muitos contam assim, que até faz um carinho, fica ali abraçado, e você sente. O que é isso? É um entrelaçamento energético. É uma fusão energética. Entendem isso? Fusão de consciência. Então, você está aqui e você começa a pensar coisas e você fala, opa, parece que esse pensamento não é meu. E aí você percebe que é o pensamento do seu gêmeo. Então, isso é um entrelaçamento consciencial ou de pensamento. Ok? Então, tudo isso deve ser considerado. Esse é o processo de desenvolvimento multidimensional que todos os gêmeos precisam desenvolver. E não só os gêmeos, qualquer pessoa que queira ascender para a quinta dimensão, porque é o quê? Uma dimensão que é multidimensional. Combinado, gente? Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui para mim, que eu vou esclarecendo ou diretamente com vocês, ou nos próximos vídeos, ok? Beijo grande e até mais. Tchau, tchau. Na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar alguns links explicando como funciona as ativações de cura e também como é feito a mesa cristalina arcturiana. Todas essas técnicas fazem parte da RESC, Rede Energética Solar Cristalina, que é uma tecnologia de cura vibracional enviada pelos arcturianos e sirianos especificamente para a cura das chamas gêmeas, para a cura da rejeição, abandono, crenças limitadoras, transmutar karmas. Então, você que está percebendo que a sua conexão está com essas dificuldades, né? Como eu disse, essas sujeiras kármicas, vê que o seu gêmeo está com dificuldade de tomar consciência, de melhorar, né? E que somente meditando, isso demora bastante, então você pode acessar essas técnicas para ajudar no seu processo, para acelerar o seu processo. Né? Então precisa ir realmente de ajuda. Por isso, esses amigos galácticos estão sempre nos ajudando através das câmeras de tratamento, né? Através dos códigos de luz, das ativações. E você pode também verificar toda a estrutura energética da sua conexão através da mesa cristalina arcturiana. Quem trata com a RESC, durante a noite, quando estiver dormindo, vai ser auxiliado na nave cristalina e vai conseguir, então, fazer o tratamento durante o sono, e o seu gêmeo também será convidado a ir para a nave e fazer os tratamentos nas câmeras de cura. Então vai existir mais uma equipe espiritual apoiando vocês, mais uma egrégora apoiando vocês nesse processo, ok? Então vou ficando por aqui, gratidão e até o próximo vídeo.